Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André Lino. Vamos falar um pouco hoje nesse vídeo sobre o princípio da casa dos pombos. Mas o que vem a ser esse princípio? O negócio é esse de pombos, né? Estamos falando de matemática ou estamos falando de animais? É simples, esse princípio da casa dos pombos, ele nos dá uma ferramenta importante para resolver alguns problemas que estão relacionados à combinatória. Imagine a seguinte situação, antes de falar do princípio em si. O problema é o seguinte, você tem uma lista de pessoas e eu quero saber quantas pessoas no mínimo eu preciso ter para afirmar que pelo menos duas delas façam aniversário exatamente no mesmo mês do ano. Aí você pensa, como é que eu resolvo esse tipo de problema? Vamos ver isso num papel, fazer umas continhas, desenvolver esse raciocínio, certo? Vamos para a questão. Vamos lá, a nossa questão. Como havíamos falado no início, o problema é qual a quantidade mínima de pessoas para garantir que duas delas façam aniversário exatamente no mesmo mês. Primeiramente, nós temos aqui duas grandezas. Uma delas é o número de pessoas e a outra é o número de meses. Se eu chamar aqui de N, o número de pessoas, e eu chamar de M, o número de meses, aí eu vou relacionar essas duas grandezas. Claro que meses é uma quantia que eu já tenho definido, eu tenho apenas 12 meses. Já pessoas, isso aqui está em aberto, é minha variável, pois eu quero a quantidade mínima, eu não determinei. Basta nos fixarmos nessa quantidade 12. Observe o seguinte, nós vamos ter janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 12 meses. Esses espaços representam os meses. Se eu colocar uma pessoa em cada mês, por exemplo, tem uma pessoa aqui, outra. Ao todo, o máximo que eu posso ter de pessoas, todas elas completando aniversário em meses diferentes, é a quantidade de meses. Uma pessoa para cada mês. Então, o máximo que eu posso ter é 12 pessoas. Se eu tiver uma 13ª pessoa, obrigatoriamente essa pessoa já pode estar inserida no mesmo mês de aniversário de outra, porque para ela não estar, eu teria que ter um mês extra, um 13º mês, coisa que não ocorre. Eu posso conseguir isso com menos pessoas? Até posso. Eu posso coincidir de encontrar 3 pessoas apenas que façam aniversário no mesmo mês, mas nada me garante isso, pois eu poderia matematicamente encontrar até 12 pessoas com aniversários em meses diferentes. Então, como a questão pede a quantidade mínima para garantir isso, nossa quantidade mínima é 13. Note que se eu chamar de M o número de meses, eu vou ter que N, o N mínimo, que é o número de pessoas, ele é igual a M mais 1. Basta ter uma unidade a mais do que isso, tá certo? Então essa é a nossa questão. E fica o pensamento. E se eu quisesse expandir isso para outros valores? Por exemplo, quantas pessoas no mínimo eu precisaria para garantir que duas delas fizessem aniversário no mesmo dia da semana, 3 delas fizessem aniversário no mesmo dia da semana? Como eu responderia isso? Ok? Voltando, como vocês viram na resolução da questão, existe um raciocínio para esse tipo de problema. A questão agora o pensamento que eu tenho eu posso generalizar isso para outros valores? Sim. Aí onde entra o princípio da casa dos pombos. E por que tem esse nome? Reza a lenda que John Dirichlet, um matemático alemão, observava em suas propriedades, ele viu que tinha 3 casas de pombo e chegaram 4 pombos para disputar o local. Ele analisou e viu que ali, para dar certo de cada pombo ficar em uma casa, sobraria um. Então, esse último que sobrasse teria que entrar em uma casa já ocupada. Então, ele garantia, matematicamente, usando a sua lógica e observação, que pelo menos 2 pombos estariam na mesma casa. É isso que nos diz o princípio. Quando você tem uma quantidade de casas, de gavetas, de recipientes, uma quantidade que eu vou chamar de M,
e tem uma quantidade de elementos que eu vou chamar de N, e esse N é maior do que M, eu vou garantir que mais de um objeto N vai estar localizado na mesma gaveta, no mesmo espaço. Questões desse tipo são muito comuns em concursos públicos. Outro exemplo, como o do aniversário que falamos no início do vídeo. Uma pessoa tem 10 camisas e decide guardá-las em 8 gavetas diferentes. Tem como colocar cada camisa em uma única gaveta? Tem, mas aí caberia apenas 8 camisas. As duas que sobram obrigatoriamente vão entrar em outra gaveta já ocupada. Então eu vou ter uma gaveta com mais de uma camisa, tá certo? E só para fechar, esse princípio é conhecido como Casa dos Pombos, como também princípio das gavetas ou teorema de Dirichlet, que é o seu criador, tá certo? Até a próxima!